Olá, pessoal. Sejam bem-vindos aos cursos Legale. Hoje nós estaremos iniciando uma série de cursos denominado Revisando o Direito Civil. Será comigo, professor Durval Salge Júnior, e a parte de família e sucessões nós teremos um outro professor. Mas comigo nós iremos desde a parte geral do Código Civil Brasileiro até direito das coisas. Então, nós teremos várias aulas de 50 minutos, né, destinadas a você, estudante de direito, destinadas ao colega advogado que deseja fazer uma revisão rápida, né, daqueles conceitos que foram tratados no curso de direito, no seu bacharelado. Então, o nosso interesse, longe de querer esgotar toda a matéria, até porque o tema é revisar, a matéria é revisar. Então, é uma revisão de todo o direito civil em aulas de 50 minutos. É um trabalho elaborado com muito carinho para vocês e espero que vocês gostem, e espero que vocês aproveitem. Então, estejam comigo em todo esse período, nós estaremos juntos em várias e várias aulas sobre direito civil. Então, bem-vindos e vamos lá, iniciando o nosso trabalho. Vamos lá, pessoal. Antes de nós entrarmos em direito civil, propriamente dito, que é o tema nosso, nós devemos aqui trabalhar alguns conceitos fundamentais do direito que vão dar o quê? Vão dar suporte ao estudo da nossa matéria. Primeiro, vamos à expressão direito. Direito é uma expressão que vem do latim directum. A gente pode usar aqui como diretor. Né? O que é uma coisa direito? O que é uma coisa diretiva? Né? Qual é esse conceito? Esse conceito está relacionado justamente na forma como você deve conduzir as coisas. Quer dizer, tanto a expressão directum, quer dizer, mais reto, é uma expressão que não há curvas. Né? Então, alguma coisa que vai te levar de um ponto ao outro com uma maior rapidez, esse é o teu diretor. O teu diretor é assim. Você vai perguntar para ele, fala, escuta, como eu devo fazer? E ele vai te dizer o seguinte, você deve fazer desta maneira. Então, ele lhe dá o quê? Ele lhe dá um norte, ele lhe dá uma direção. Exatamente isso que é o direito. O direito é essa direção de como nós devemos ser na nossa vida social. Porque, afinal de contas, vocês já imaginaram, se nós não tivéssemos nenhum tipo de norma, como é que nós faríamos para viver? É muito importante que todos nós tenhamos algumas normas. Por exemplo, na sua casa, quem manda é a esposa. Aí é a norma, ela é a direção, ela é o sistema diretivo. Você vê que tudo funciona na mais absoluta normalidade. Tanto é que, quando esta norma se afasta, fica 3, 4, 5 dias longe do lar, o que vira o seu lar? Uma bagunça. Por quê? Porque os seus filhos e você perdem o quê? Perdem o sentido, perdem a direção, perdem o norte. Então, é muito importante para que esta norma esteja conosco no nosso dia a dia, para que nós possamos ter o quê? Relações sociais dentro de um conceito de como deve ser. Qual é a direção? Qual é o norte? Então, o direito é justamente isto, né? Este conjunto de normas gerais, né, sociais, que vão o quê? Que vão regular o convívio em sociedade. Então, isso daí é o nosso prisma, não só para direito civil, como para todos os ramos do direito. Então, com esse conceito, começamos a nossa aula. Eu costumo sempre trabalhar no direito objetivo e direito subjetivo o seguinte. Vamos lá para o direito subjetivo. O direito subjetivo é aquele que está relacionado a tudo o que está dentro de mim. Eu costumo sempre dizer o seguinte, o que é subjetivo? É aquele interior. É aquilo que é meu, sou eu. Então, todas as vezes que nós nos depararmos com o direito subjetivo, essa expressão, subjetivo no direito civil, em grande, esmagadora maioria delas, nós vamos estar relacionando ela a um ser humano. Então, se você perguntar, por exemplo, que time o professor Durval torce? São Paulo. Nossa, mas São Paulo Futebol Clube, mas como é que pode um negócio desse pequenino? Dá licença, é muito subjetivo, isso é meu. Então, o direito subjetivo, na realidade, ele interage com o direito objetivo de uma forma fantástica. O que seria, então, o direito objetivo? O direito objetivo são aquelas normas escritas. São aquelas normas objetivadas. Ou seja, dadas para você como um objetivo do direito. Qual é o objetivo do direito? Regular o convívio de todos em sociedade. Então, o que acontece? Essas normas vão dizer, mais ou menos, como você deve ser. O que você deve fazer.
quais são os seus direitos, quais são as suas obrigações, o que está relacionado a toda a sua convivência humana, isso tudo objetivado, ou seja, com um norte, um objetivo, o objetivo de lhe dar o quê? Essa codificação, essa determinação do que deve ser feito. Agora, olha que interessante, o direito subjetivo lhe permite um certo discernimento. Isto é, lhe permite uma certa escolha, lhe permite uma faculdade dentro deste mundo do direito objetivo. Vou dar aqui um exemplo para vocês, rápido. Se você colide o seu veículo com o de outra pessoa, e, na realidade, esta outra pessoa que conduz o outro veículo está errado, então, o que acontece no caso específico? Ela lhe causa um determinado dano. Então, isso daí vai estar amparado no direito objetivo, que será na questão referente à responsabilidade civil. Então, ou seja, este fato corriqueiro nosso do dia a dia estará o quê? Estará presente no direito objetivo, que vai lá dar exatamente quais são esses seus direitos, quais são essas diretrizes. E aí sim você vai entrar no maravilhoso mundo do interior humano. E aí você vai dizer o seguinte: puxa vida, mas o direito lhe dá toda a segurança, lhe dá toda a oportunidade de você conduzir isso daí, de você, vamos lá, buscar isso judicialmente, e você fará o quê? Nada. Por quê? Porque isso daí está dentro do seu direito subjetivo. Isto é, embora aquele fato que foi uma ameaça, uma lesão ao seu direito, tenha sido positivado, tenha sido objetivado, tenha sido dada uma diretriz na norma, você não quer usá-lo. Porque isso está dentro do seu íntimo. Então, o que você vai dizer? Eu não vou ingressar com a ação de reparação de danos causada por acidente de veículo. Por quê? Isto está no meu subjetivo. Dá licença um minutinho? Isso daí é uma coisa minha. Vamos aqui, embora não seja o tema da nossa aula, mas vamos pensar um pouquinho em direito do trabalho. Mas só para nós compreendermos esse começo aqui. Então, o que diz lá a norma trabalhista? Esse diretivo, essa objetividade relacionada ao direito. Enfim, este como dever ser. Lá diz o seguinte: qual é o meu trabalho, qual é a minha relação de trabalho, quando eu devo trabalhar, o que eu vou receber por esta jornada de trabalho. E do que passar a jornada de trabalho, então, eu terei direito à hora extra. Então, essa daí são os diplomas trabalhistas que lhe dão essa orientação. Agora, veja que interessante. Quando você deixa o trabalho e quer ingressar, então, com a norma, o direito objetivo lhe dá esse amparo. Mas fica no direito subjetivo de você ir buscar ou não esse direito. Tanto é verdade que várias e várias pessoas deixam de propor as ações trabalhistas simplesmente porque não querem ingressar com as reclamações. Aí você pergunta, fala com o seu primo: Gustavo, mas por que você não vai ingressar com a ação? Você trabalhou tantos anos na papelaria X e você não vai ingressar? Quantas horas extras eu não vi você realizar lá e você não vai ingressar com a reclamação trabalhista? Não. Mas por que, se a lei lhe dá esse amparo? Isto é meu. Isto está dentro do meu íntimo. E eu não vou ingressar. Então, olha que importante, pessoal. O direito objetivo e o direito subjetivo, eles interagem de uma forma maravilhosa. Enquanto o direito objetivo é quase o substrato, quase o fundamento do direito, ali alicerçado em todas aquelas normas positivas, gerais, que dão esse dever ser, que dão essa direção, que dão esse norte, você, no seu íntimo, pode ou não buscar essa direção, pode ou não buscar esse direito. Isto está dentro de você. Então, direito subjetivo, me ingressei, nós vamos ver isso daí direto no nosso curso aqui. Ao nos depararmos com a expressão subjetivo, eu quero sempre que vocês lembrem desta primeira aula no seguinte sentido: dentro de mim. Então, está aí a orientação básica para direito objetivo e direito subjetivo. Bom, o direito público, aqui é de sumíssima importância, né? Nós temos que pensar o seguinte: o direito público, dentro daquilo que nós já conversamos, daquele directum, daquele norte, daquela direção, daquela codificação, de como eu devo ser,
É lógico que nós teremos legislações especializadas, né, numa parte mais social. Ela não olha especificamente para o ser humano, para a empresa, de uma forma determinada. Ela pensa mais no geral. Ela pensa mais na sociedade em si, do que propriamente nas relações entre as pessoas aqui embaixo. Então, nós vamos dizer que são normas de direito público. Então, aqui nós temos, por exemplo, direito constitucional, o direito penal, o direito, a própria Constituição Federal vai dizer isso daí, né? Quais são estas normas, essas diretrizes gerais. Então, nós vamos trabalhar tudo isso daí dentro do direito público. Mas o nosso direito civil está aqui, ó. É um ramo do direito privado. Isto é, na grande árvore do direito, nós temos do lado de cá o direito público e do lado de cá o direito privado. Então, se nós formos pensar bem, o que vai interessar, se você for observar bem aqui, em relação à parte, olha, as pessoas, os seus bens e os fatos do dia a dia desta pessoa. O que interessa a sua vida, o seu bem e os fatos da sua vida para a pessoa que mora no outro bairro? Nada. Então, o direito é privado. Isto é, a legislação vem para regular justamente estes fatos, estes dados que ocorrem interna corporis, dentro da vida das pessoas. Necessariamente, eles não interessam diretamente à sociedade, eles vão interessar diretamente àquela pessoa. O que ocorre no seu casamento, o que ocorre na sua vida, não é? Veja só, você tem aqui, ó, na sua empresa, são coisas de direito privado. Não interessam propriamente ao direito público. Você fala o seguinte, não, mas a legislação codifica. Não é? Então, se há uma codificação do legislador, então interessa à sociedade. Não. O conceito não deve ser direcionado dessa maneira. O direito público ele tem uma visão geral da sociedade. Ele é um leviatã, ele fica pairando aqui, trabalhando toda a sociedade. Enquanto que, necessariamente, o direito privado, não. Ele desce. Ele entra, ele vai interagir com a vida das pessoas. Então, volto a repetir, nós que estamos iniciando agora o direito civil, o estudo do direito civil, fazendo uma revisão do direito civil, nós temos que entender que nós estamos justamente aqui, ó, dentro do ramo do direito privado. Aliás, pela própria disposição do Código Civil, você já observa coisas, né, famílias, sucessões. Então, isso daqui vai interessar propriamente as pessoas em especial. Então, aí é um ramo de direito privado. Há muita discussão, nós não vamos ingressar nisso, mas, oportunamente, em aulas futuras, nós podemos até discutir que seria o quê? A publicitização do direito privado. Ou seja, é o direito público ingressando cada vez mais no direito privado, como a função social da propriedade e outras funções sociais do contrato. Então, o que acontece? Há aí uma possibilidade de, futuramente, esse direito público, né, ingressar dentro do ramo do direito privado e, aí sim, passar a interagir com ele de uma forma mais efetiva. O que eu vejo, no primeiro momento, eu não gostava muito dessa disposição. Eu gostava muito dessa disposição antiga de que os braços eram independentes. Mas hoje eu percebo que isso é necessário, principalmente hoje em dia, que há toda uma globalização, há toda essa disposição. Então, acho que sim, acho que é saudável, sim, que esse ramo do direito público venha a ingressar no ramo do direito privado, dando aí ao direito privado algumas nuances do direito público. Bom, vamos falar um pouquinho sobre esta matéria, que há mais de 2 décadas eu leciono, que é o direito civil. Já várias universidades, já são 7 universidades das quais eu lecionei. Já não leciono mais para a graduação, hoje só para a pós-graduação. Para a graduação, nós estaremos o quê? Não lecionando, mas trabalhando com vocês, todo esse revisando o direito civil, nestas várias aulas de 50 minutos. Eu espero que vocês gostem e que estejam conosco em todas elas. Vamos lá. Então, eu já vi o que é direito. Então, vamos recordar um pouquinho. O que é direito? Direito é aquilo que é o norte. É aquilo que deve ser. Directum, reto, sem rodeios, sem curvas. Isto é, o direito sempre é impositivo. Isso
Isso, né? Não há rodeios. Então, o direito é justamente isso, são essas regras, positivadas ou não, mesmo que costume, não é? Que dão a todos nós o quê? Uma oportunidade de saber de como nós devemos ser, como é que nós devemos atuar na sociedade, até onde vai o nosso poder de escolha. Isto é, tudo está limitado pelo direito. Por quê? Para permitir que nós vamos conviver de uma forma saudável. Então, veja, esse direito, que é essa expressão, que é esse mundo positivo, este mundo, não é, que nos dá essa direção, ele vai estar relacionado a uma outra expressão que é civil. Bom, civil vem de uma expressão latina que se chama civic. Civic quer dizer pessoa. Né? Civic quer dizer civilização. No caso específico lá do direito romano, a expressão civic queria dizer justamente ao cidadão romano, como Paulo. Paulo era um cidadão romano, Paulo das Escrituras. Né? Paulo era um cidadão romano. Então, esse direito civil, né, é justamente para estas pessoas, para estas pessoas que tinham essa qualificação de cidadão romano. Mas, para nós vamos trabalhar ele dentro de uma dinâmica de que é pessoa. Então, se é o código da pessoa, obviamente, ele vai trabalhar dois tipos de pessoas. E se é o código da pessoa, obviamente que o código vai começar com as pessoas. Olha que interessante. Código das pessoas. Como é que começa o código das pessoas? Com as pessoas. Quantas pessoas nós temos? Duas. A pessoa natural e a pessoa jurídica. Não, mas nós usamos a expressão pessoa física, não para o direito civil. Você vai usar a expressão pessoa física para o direito tributário. Para o direito civil, se você observar o Código Civil inteirinho, você vai sempre se deparar com a expressão pessoa natural. Por quê? Porque todos nós viemos de um útero feminino. Nós vamos verificar daqui a pouco, né, que a pessoa natural... Qual é o conceito da pessoa natural? É todo ser nascido de um ventre feminino. Então, essa é uma pessoa natural. E depois nós temos o quê? As pessoas jurídicas. E aí, sim, num passado remoto, quando eu estudei direito, lá atrás, nós tínhamos uma matéria chamada direito comercial. Ela ainda existe. Tá? E o direito comercial, ele abrigava as empresas lá. Agora, veja só que interessante. Se eu tenho um código civil, que é o código das pessoas, por que é que a pessoa natural mora dentro deste código e a pessoa jurídica mora em outro código? Então, não pode. Então, uma das grandes reformas que o Código Civil teve, este Código Civil recente agora, foi justamente essa, em trazer de volta a pessoa jurídica que sofria barbaramente fora do Código Civil, tomava Rivotril, tomava Lexotan, vivia indo no psicólogo e dizia, mas eu tenho um problema. Qual é o seu problema? Você não mora na casa certa. Então, as pessoas jurídicas tinham uma depressão profunda. Então, o que fez Miguel Reale? Miguel Reale buscou as pessoas jurídicas e falou, não, vocês vivem na casa errada. Então, agora eu vou trazer vocês para a casa certa. E trouxe estas pessoas para cá. Então, nós temos aqui o Código das Pessoas. Então, vamos lá. Código Civil, Código das Pessoas, começa como código? Pessoas. Pessoa natural, pessoa jurídica. Lembrando sempre que nós usamos, aí, entre as pessoas jurídicas, nós temos as empresas, que agora moram dentro do Código Civil brasileiro. Então, o que seria o direito civil? Seriam estas normas, seriam essas diretrizes, seriam o quê? Esse norte relacionado ao quê? Relacionado à vida das pessoas. Sejam estas pessoas, pessoas naturais, todos nós que viemos de um ventre feminino, sejam as pessoas jurídicas, criações do ser humano. Então, olha que interessante, né? Eu posso dizer para vocês que é uma matéria que nos dá muita satisfação em lecionar e aprender. Por quê? Porque ela faz parte da nossa vida. Ela está presente todo o dia a dia da nossa vida. Como? É óbvio, a expressão. Olha, você não é uma pessoa natural? Você não possui bens?
Não é? Você não pratica, ou na sua vida não acontece fatos jurídicos, não é? Você não tem obrigações desde que você nasce, você nunca vai ter uma propriedade, vou ter uma propriedade, então vai ter direito das coisas. Por fim, olha que interessante, se o código começa com as pessoas nascendo, o código vai terminar com as pessoas morrendo. Primeiro casa, é o começo da morte, e depois morre, propriamente dito. Por que família fica perto de sucessões? Olha, se o código das pessoas começa do nascimento com vida, daqui a pouco você nasce, cresce, fica bobo e casa. Começo da morte. Então, por isso que família está pertinho de sucessões. Aí você terá o seu óbito, e aí o que acontece? Todo este conjunto seu de patrimônio vai ser destinado aos seus sucessores legais. Mas tudo isso daí será alvo de aulas futuras. Bom, então vimos o tanto que é importante direito civil, o tanto que é importante estudá-lo, e nós temos que entender o seguinte, qual é a principal codificação de direito civil que eu tenho hoje no Brasil? O Código Civil. E nós vamos estudá-lo aqui, olha, numa profundidade, embora seja revisando o direito civil, nós teremos uma profundidade no nosso aprendizado, nós teremos uma profundidade nesses fatos. Então, eu quero que vocês estejam comigo, por quê? Porque daqui a algum tempo você dirá o seguinte, eu conheço o direito civil a fundo. Então, você tem profundo domínio das pessoas, dos seus bens, dos fatos que se relacionam com essas pessoas e bens, das obrigações dessas pessoas e dos seus contratos na sua vida, do direito de empresa, das pessoas jurídicas, de uma maneira geral, né, das coisas, da família e da sucessão. Então, quer dizer, você está bem, conhece muito, conhece tudo e vai poder orientar sabiamente as pessoas nesse sentido. Olha, no tempo que eu lecionava na graduação, eu chegava e falava o seguinte, olha, como é que eu posso aprender direito civil se eu não conheço as suas fontes? Isto é, como é que eu posso ter a informação do direito civil se eu não conheço de onde vem? Porque, vamos lá, qual é o conceito de fonte? O conceito de fonte é o quê? Aquilo onde jorra. Nós temos, por exemplo, uma fonte de água, onde há o quê? Uma vertente de água, onde a água jorra. Ali é o início de tudo, né? Então, muito bem, até nós usamos a expressão beber na fonte. Então, é muito importante que, no estudo do direito civil, nós estejamos muito próximos o quê? Dessas fontes. Né? Então, você vai dizer o seguinte, Durval, mas eu preciso estudar as fontes? Sim. Sim. Você verá que eu vou repetir muitas vezes uma frase que eu ouvi determinada vez, que diz o seguinte, quer construir torres altas? Comece com as fundações. Então, como é que você quer conhecer o direito civil a ponto de realizar uma boa prova, a ponto de realizar um bom raciocínio jurídico, se você não conhece profundamente? Então, é muito importante, por exemplo, que você tenha acesso ao direito romano, que foi por mim lecionado há algum tempo, inclusive na PUC, com o professor Caseiro. Então, por quê? Porque o direito romano, basicamente, o nosso código inteirinho bebe dele. O nosso código inteirinho, né, tem, assim, uma profundidade filosófica muito grande com o direito romano. Então, o que acontece? Olha que interessante. E aqui, por exemplo, nós vamos citar aí, podemos citar, por exemplo, as institutas, muito de sumíssima importância para o mundo nosso, né? A lei das 12 tábuas e tantas outras legislações de direito romano que nos interessam de perto, né? Depois, óbvio que nós não vamos ingressar a fundo, mas eu quero dar uma orientação para vocês. Eu gostei, então nós podemos o quê? Podemos procurar, então, nos aprofundar. Depois do direito romano, obviamente que por termos sido descobertos pelos portugueses, e aí vai uma grande e profunda discussão. Fomos efetivamente descobertos pelos portugueses? Acreditamos que não. Duas outras civilizações passaram por aqui, seguramente. Em 1421, tivemos a visita dos chineses, em juncos do tamanho de grandes navios hoje em dia. O menor junco chinês era mais ou menos do tamanho de 20 caravelas portuguesas, o menor. Então, quer dizer, depois, muito antes
de 1421, que nós tivemos a presença no Brasil dos chineses, nós tivemos a presença dos vikings. Bom, mas, enfim, originalmente falando, né, nós fomos aí, tivemos a nossa descoberta por intermédio dos portugueses. Então, é óbvio que, sendo aqui, né, uma, entre aspas, filial de Portugal, é lógico e profundamente compreensível que as legislações portuguesas deram as diretrizes do que hoje nós temos do direito civil moderno. Então, além de termos bebido no direito romano, ainda bebemos nas ordenações do reino e nas legislações portuguesas. Aí, lembrando, todas as ordenações afonsinas, né, todas as ordenações dos reis, em que davam a nós, né, como Brasil colônia, as diretrizes de como é que nós deveríamos conviver em sociedade. Passado, então, veja lá, Itália, Portugal, Código Napoleônico, França. Aqui uma historinha rápida. O que aconteceu com a França? A França teve a Revolução Francesa, conhecida muito por vocês, historicamente falando. Então, neste momento em que houve a Revolução Francesa, em que a burguesia tomou o poder, né, um dos pedidos, embora a gente fale que o povo, houve uma revolução do povo, etc., mas ela foi profundamente arraizada na maçonaria, né, nos burgueses da época, que desejavam o quê? Ter algum poder. Eles tinham dinheiro, mas não tinham poder. E o rei tinha poder, mas não tinha dinheiro. Então, o que acontece? O primeiro pedido que fizeram a Napoleão Bonaparte, um código civil. Por que um código civil? Por uma razão muito simples, né? A França sentia muita falta de ter uma legislação que fosse conduzir o quê? A vida entre as pessoas. A França sentia muita falta de uma legislação que dissesse como é que as pessoas se relacionariam com os seus bens. Essa relação de posse, essa relação de propriedade, essa relação de proteção possessória. Então, hoje, se você no Brasil tem segurança de ter uma propriedade, seja um veículo, seja um apartamento, seja até mesmo um relógio, por quê? Porque a legislação civil lhe dá essa segurança, não é? Então, na realidade, vocês percebam que o Código Napoleônico também serviu, e alguns preceitos do Código Civil, muito precisamente em direito das coisas, são quase uma cópia do Código Napoleônico. Então, vamos lá. Itália, Portugal, França e Alemanha. Então, o que acontece? Você vai dizer o seguinte, então, posso dizer seguramente que somos um filhote da Europa? Sim, sim. Do ponto de vista de direito civil, somos um filhote europeu, não tenho dúvida nenhuma. Nosso Código Civil, vou dizer para você que ele tem uma outra questão local, mas a maior parte das questões são questões o quê? Olha só que interessante. Europeias. E você observe o seguinte, que ainda que muito antigas, dá uma olhada, 1800, aqui 1500, e daí por diante, direito romano, então, meu Deus do céu, 337 depois de Cristo, 331, né? Então, muito antiga. Ainda assim, o nosso Código Civil brasileiro é uma cópia delas. Então, o que eu posso dizer para vocês com segurança que estão assistindo essa aula, estão acompanhando comigo, revisando o direito civil, que o direito civil é conservador. O direito civil não muda. Quando nós tivemos agora, recentemente, essa reforma presidida por Miguel Reale, se você pegar a minha aula, e eu dei aula antes e depois da reforma, você vai verificar que eu alterei muito pouco a minha aula. Por quê? Porque o código mudou muito pouco. Então, se nós observarmos bem, grande parte dele ainda é de coisas muito antigas, mas que ainda funcionam perfeitamente. Olha, se você for pegar hoje o direito romano, a parte de obrigações, você vai observar que quase que inteira obrigações vem do direito romano. Direito das coisas.
as ações, as expressões latinas. Então, você pode dizer seguramente, quando você vai entrar na aula de Direito Civil, o seguinte: estou voltando no tempo. Você não vai lembrar, porque você não é dessa época, mas existiu um seriado, o Túnel do Tempo, em que a pessoa voltava várias vezes ao passado, e era episódico o negócio. Mas, então, o que eu quero dizer? Quando você entra numa aula de Direito Civil, você volta no tempo. E é um ou outro negócio que é atualizado. O resto é tudo muito antigo. E, olha, o Brasil também tem suas fontes. E nós trabalhamos na consolidação das leis civis de 1859, depois na nova consolidação das leis civis de 1889, sabedor de que essa consolidação das leis civis é quase que inteiro o Código Civil argentino. Então, que também teve muita participação do Código Civil brasileiro. E aí vai uma questão muito bacana. Então, quer dizer o seguinte: tanto o Brasil como a Argentina, então, têm códigos que bebem, então, de fontes muito antigas. Perfeito. Pô, mas eu estou me sentindo meio pré-histórico. Não, Jurássico. E não vai mudar muito, porque o Código Civil é esse. E ele já se amoldou a nossa vida tão perfeitamente que vai ficar aí mais um tempo de coisas antiquíssimas. Código Civil de 16. Pessoal, se você pudesse fazer o que eu fiz, foi um pente fino do Código Civil de 16 para o de 2012, você ia ficar abismado de verificar o pouco que foi alterado. Você vai falar assim: puxa vida, mas a base é a mesma. Então, o que nós temos? Nós temos, então, uma legislação, que é hoje o Código Civil, que cheira a mofo, mas é perfeitamente atualizada. É perfeitamente condizente com aquilo que você tem hoje em dia nos seus negócios. Eu tenho certeza absoluta que no seu dia a dia você não sente nenhuma falta de uma legislação atualizada, porque o direito civil, embora seja absolutamente antigo, ele ainda é perfeito. Bom, vamos lá. Dentro do Brasil, nós temos como fundamento histórico o quê? Na época, o ministro da Justiça destacou o quê? Destacou uma comissão de notáveis, presidida aí por Miguel Reale, não é, para o quê? Para atualizar o direito civil brasileiro. Esta comissão foi constituída em 1969. Você ainda não tinha nascido, mas eu já até namorava. Então, o que acontece? E de lá para cá, então, nós tivemos várias discussões, várias informações, vários reparos, vários estudos, cada um dentro. Eu volto a afirmar, era uma comissão, então Miguel Reale presidia. Então, existiam outras pessoas, outros notáveis, que ajudaram na elaboração do código, né, entre aspas, da atualização. E aí, em 2002, nós tivemos a edição da 10.406, que é o Código Civil Brasileiro. Então, essa é um pouco da história do Código Civil brasileiro, e nós vamos, então, agora, já deixar essa parte aqui. Eu acho que seria importante você depois, se você tiver um tempo, se você puder em casa, você se aprofundar nos tópicos que nós destacamos hoje aqui. Mas, em linhas gerais, eu gostaria de trabalhar com você o seguinte: olha que interessante. Eu falo o seguinte: como o Código Civil é bem dividido. Vejam só, parte geral. Esta parte geral vale para tudo. Parte geral. Então, é como se dissesse o seguinte: olha, presta atenção, isso daqui é uma ordem para todos. É uma disposição normativa para todos. Então, para todos quem? Para todas as pessoas. Porque vamos recordar um pouquinho, porque recordar é viver. Pessoas, Código Civil. Direito civil, o direito das pessoas. Então, como é que pode e deve começar o Código Civil? Com as pessoas. Com as pessoas. Então, essa parte geral vai cuidar das pessoas naturais e das pessoas jurídicas, para depois aprofundar em uma das pessoas jurídicas, que é a empresa. São as empresas, algumas delas. Depois, os bens. Por quê? Porque, em linhas gerais, nós estamos o quê? Nós estamos num país capitalista. E no país capitalista, como é que você vai mensurar
a capacidade da pessoa? Com o seu imposto de renda. Ah, não tenha dúvida nenhuma. Se você for pensar bem, no regime capitalista, quem é a razão de sucesso? Quem acumula grande quantidade de bens. Até visualmente. Então, nossa, aquela pessoa é milionária. Então, não estou dizendo que isso é uma máxima. Estou dizendo que isso daí é uma coisa que se vê todo dia. Em que, no capitalismo, você mensura, você pesa as pessoas por aquilo que as pessoas têm. Isso é normal em banco. Você entra no banco e fala assim, oh, esse banco é o banco chulé, mas tem o chulé melhor, e tem o chulé VIP, e tem o chulé master. Quer dizer, então, o capitalismo é tão interessante que ele cria bancos para as pessoas que têm maior patrimônio. Então, é muito importante, então, que se você tem uma visualização de que o direito civil está inserido dentro desse capitalismo, é lógico que logo depois das pessoas, como é que o capitalismo vai enxergar vocês? Ah, bens. Não tenho dúvida nenhuma. Então, o que é o Durval como pessoa natural, vindo de um ventre feminino, Dona Maria? Depois, aquilo que eu vou acumular na minha vida. Porque eu não sei se vocês lembrem bem, mas vamos recordar um pouquinho. A pessoa nasce, nascimento com vida, acumula bens. Na nossa vida, nós passamos a ter fatos que vão interagir conosco. Depois você nasce, cresce, fica bobo e casa. E aí, já logo depois da família, a morte. Não é? Então, nesse meio tempo, nós vamos o quê na parte especial? Examinar as obrigações que estas pessoas vão ter durante a sua vida de fatos. São os negócios. Obrigações, aqui dentro de obrigações eu tenho contratos. Por quê? Porque na nossa vida no direito civil, muitas vezes, além do próprio direito regulando aquilo que eu vou fazer, é muito importante que nós tenhamos um plano B. Qual é o plano A? O direito civil. Qual é o plano B? Um contrato. Mas não precisa de contratar. Você já não falou que o direito civil que vai regular a vida das pessoas e tal? Para que vou contratar? Porque o contrato é o plano B. E é muito importante que você tenha legislação e, além da legislação, você tenha um contrato que vai regular estas pessoas, que vai regular os bens relacionados àquele negócio especial, os fatos, as obrigações. Veja que interessante, nós vamos estudar as empresas, que é o direito de empresa. E aqui dentro do direito de empresa, nós vamos observar bem o seguinte, mas a empresa não precisa de contrato. Não precisa. Por quê? Porque já tem o Código Civil. Por que a empresa vai precisar de contrato, se já tem o Código Civil? Por uma razão muito simples. O Código Civil, por ser norma geral, por ser uma norma que não é casuística, não é caso a caso, é muito importante que você, juntamente com a outra pessoa, da qual você vá realizar um negócio jurídico, que além da legislação civil, a regular, a fundamentar, a trabalhar o seu negócio, você ainda tem um contrato. Por quê? Porque no direito nós devemos trabalhar no limite da segurança. Então, a empresa também, não só para a sua constituição, que é o direito contratual empresarial, nós também temos o quê? Os contratos que a empresa vai elaborar e vai assinar durante toda a sua vida jurídica. Depois, pessoal, essa relação das pessoas com os seus bens, olha que interessante, serão de 3 formas, mas tudo a seu tempo. Nós vamos estudar isso daqui futuramente. Posse, propriedade e detenção. São os 3 tipos de interrelacionamento que eu tenho com uma coisa. Então, por exemplo, com este microfone, neste momento, esse microfone não é meu, é do Legale. Então, eu tenho uma relação de posse. A relação deste bem com a pessoa jurídica Legale é do quê? É de propriedade e de posse indireta. E o caseiro do sítio, que não tem posse, mas tem fâmulo da posse, que é a detenção. Tudo isso daí nós vamos estudar em direito das coisas. Posse e propriedade. E os direitos reais.
Logo depois, nós vamos ingressar na família. O que é a família? A família é a constituição de núcleos em que haverá um pai ou uma mãe, num casamento, numa união estável, ou um casal hoje de pessoas homossexuais que tem lá a constituição de uma família, de uma célula familiar, e aí o direito vai proteger esta família, porque a família é a base da sociedade. E se a base da sociedade nos interessa. Por que nos interessa? Porque o direito não é uma matéria divorciada, o direito civil não é uma matéria divorciada do direito. Se vocês forem observar bem, o direito civil nasce, é filho do direito. E se é filho do direito, e o direito o quê? Visa justamente o quê? Qual é o objetivo do direito? É regular esta vida em sociedade, é dar o norte, é dar um como dever ser para nós que convivemos em sociedade. É óbvio, ululante, que qual é a base da sociedade? A família. Por isso que no curso de Direito, você que está em casa, estuda Sociologia. E vai perceber, então, que é muito importante que o direito civil, então, proteja a família. E aí, vamos terminar trabalhando o seguinte, essa parte, para ingressarmos das pessoas. Olha que interessante. Não é justo que eu tenha toda uma vida, que eu me relacione com os bens, que eu faça esta aquisição de patrimônio e não permita que este patrimônio fique com minha família. Para isso, o direito civil criou a sucessão. Até porque ele vai precisar de legitimar uma das características da propriedade. Qual é uma das características da propriedade? A eternidade. Se você comprar este anel de casado hoje, ele é meu para quando? É seu para sempre. Como é que pode ser seu para sempre, até quando Jesus voltar? Por uma razão muito simples. O Durval vai falecer, porque todos nós vamos um dia, né? Então, aqui nós vamos estudar, inclusive na próxima aula, o óbito. Nós vamos estudar a morte civil, a morte natural, a comoriência. Olha que interessante. Eu vou deixar todo este universo de direitos e obrigações para os meus familiares. São as sucessões. Para os meus sucessores legítimos, presentes lá no Código Civil Brasileiro. Então, olha que bonito que é o direito civil, dá até vontade de chorar. Não é? Só de você observar aqui comigo esse comecinho, você vai falar, nossa, mas eu não quero perder nenhuma aula dessa, revisando direito civil, isso é muito importante, porque é tudo na minha vida. Sou eu, são os meus bens, são os fatos. Não é? São as minhas obrigações, são os meus contratos, como é que o direito enxerga essa relação comigo e com as coisas, o direito pessoal, o direito real, a família, as sucessões. Então, é imperdível mesmo. É imperdível mesmo. Então, esteja aí conosco, você que está aí nos assistindo, acompanhe estas aulas de revisando o direito civil. Volto a insistir, nós iremos pegar o Código Civil de capa a capa. Ponto por ponto, obrigação de dar, fazer, não fazer, pagamento, formas de pagamento, tipos de pagamento, a quem devo pagar, tempo do pagamento, vamos falar sobre mora. Olha, vamos realmente transferência de contrato, cessão de contrato, cessão de débito, cessão de crédito, enfim, tudo isso daí, a parte toda, tudo comigo, viu, pessoal? Os dois pontos que o do professor Durval não vai lecionar, família e sucessões. Por quê? Porque teremos aqui o advento de um outro professor, que não o professor Durval. Mas até direito das coisas, você estará comigo. Então, seja bem-vindo, espero que aproveite bastante. E agora sim, agora nós vamos ingressar no mundo das pessoas, que não por acaso é o meu mundo, é o seu mundo, é o mundo do seu pai, é o mundo da sua mãe, não é? É o mundo das pessoas que o cercam. Por quê? Porque todos nós viemos de um ventre feminino. Então, se você observar bem, nós estamos o quê? Nós estamos ingressando na primeira parte geral do Código. Pessoas.
Ah, e é óbvio. Eu vou começar com a pessoa natural. Professor Durval, pessoa física. Querido, pessoa física é outra revisão. Revisando o direito tributário. Aí lá o professor fala, ó, pessoa física, o fisco, não sei quem, a Receita Federal, a municipalidade, a Secretaria das Finanças. Então, lá é pessoa, não é? Física. Aqui comigo, sempre pessoa natural. Então, por que natural? Até trouxe um conceito aqui que eu gostaria de trabalhar com vocês. Olha que bacana, quer ver? Eu fiz questão de vir aqui para poder trabalhar para vocês, eu não esquecer, não é? Por que é que, então, eu vou trabalhar esse conceito com vocês? Porque é um conceito, todo ser nascido de uma gestação feminina humana. Eu fiz questão de buscar o conceito ali para não esquecer nenhuma palavra. Todo ser humano. Ué, cachorrinho, então, não é pessoa? Não, cachorrinho não é pessoa, cachorrinho é bem. Na realidade, cachorrinho é coisa. E o dia que essa coisa tiver expressão econômica, esse cachorrinho vai ser bem. Esse cachorrinho hoje não pode ser pessoa, a não ser que esse cachorrinho tenha nascido de um ventre feminino. Então, não será um cachorrinho, mas será uma aberração da natureza. Hoje em dia isso já é possível, mas é numa outra matéria que eu tenho mestrado, que é direito ambiental. Como é que se chama isso daí? Bioética. Né? Essa criação de monstros. Por que monstros? Não é monstro porque vai ser feio o cachorrinho. É a cara da mãe, a loirinha, o cachorrinho. Não, não é. É porque nós misturamos uma espécime com uma outra espécie. Então, aí eu tenho o quê? Eu tenho a figura do monstro, que é a confusão das espécies. Então, no caso específico, mas presta atenção. Então, quem é pessoa natural? Você é um ser humano? Show. Você nasceu de um ventre feminino? De uma gestação feminina? Sim. E nasceu com vida? Sim. Então, você é pessoa natural. Por que pessoa natural? Porque veio da natureza. Ah, mas que coisa bonita! Mas que coisa linda! Então, eu já me sinto importante. E é? Não só para sua mãe você é importante, mas para o direito civil. Olha aqui, olha você. O Código Civil começa com você, Arquibaldo. Começa com você, Cristina. Começa com você, Antônio. Com você, Januária. Olha que importante que você é. Ah, mas minha mãe não me acha importante. Mas o direito civil acha. Tanto é que o direito civil começa com você. Então, olha que interessante. Então, quem é a pessoa natural? Só para a gente poder... mas, professor Durval, isso daí é um conceito clínico, não é um conceito jurídico. Perfeitamente. Fique com o meu conceito clínico. Todo ser humano nascido, vivo, de uma gestação feminina. Ponto. Ah, futuramente o homem vai poder gestar. Aí eu altero o conceito. Mas enquanto tiver útero, ovário, trompa e tal, que é naturalmente hoje, nós somos seres naturais, porque viemos da natureza. Bom, antes disso tudo, é necessário nós trabalharmos a personalidade jurídica. Eu quero falar com vocês um minuto o seguinte. Vamos apagar um pouquinho o jurídico. Vamos pensar em personalidade. Eu, por exemplo, sou pai de filhos, meninos. Então, eu digo o seguinte. O meu primeiro menino... São cópia, todos são iguaizinhos à mãe. Eu não tenho nenhum filho parecido comigo. Tudo é a cara da mãe. Mas presta atenção no seguinte. Cada um tem uma personalidade. O mais velho é assim, o outro é assado... o outro é assado. Isso quer dizer o seguinte, que quando nós nascemos, Deus nos dá, esse é outro assunto de bioética, Deus nos dá uma alma. Por isso que nós trabalhamos o quê? A ovelha Dolly. Né? Todo ser que nasce, olha que bonita essa... Não vai chorar em casa, hein? É teológico. Todo ser que nasce de um ventre feminino, ser humano, recebe por força de Alá, Jeová, Ganesh, o grande arquiteto do universo, enfim, o cosmos, ele vai receber aquilo que nós chamamos de ânimos, de alma. Ele vai receber do divino uma personalidade.
Até tem aí o signo que trabalha bastante essa personalidade. Eu, por exemplo, sou de Gêmeos, né? Gosto de falar muito. Então, o que ele vai falar? Falou, cada signo tem uma personalidade, é um estudo muito bonito. Veja o de Sagitário, o que ele fala. A mulher de Sagitário, que é meio mulher, meio cavalo, e a parte humana dela ainda está armada. Deve ser brava. Não é? Então, cada um de nós tem o quê? Cada um de nós tem uma personalidade. Cada um de nós tem uma alma. E Deus dá quando? Bom, se você for pensar bem, e aí se você for pensar em bioética mesmo, você vai observar, não, mas vamos tirar esse feto, vamos fazer um aborto. Bom, mas desde quando o ser tem alma? Porque aqui é uma discussão rápida. Quando se faz um aborto, você só não tira um feto. Você também terá, teologicamente falando, o quê? A extinção de uma alma. Uma alma que veio do cosmos. Que alguém deu para dar àquela pessoa natural uma personalidade. Uma personalidade que, em linhas gerais, vai seguir essa pessoa o resto da sua vida. E aí é que está a grande sacada do direito civil. Ele só dá personalidade jurídica à pessoa natural que nasce com vida. E aqui eu costumo dizer sempre o seguinte, para nós já irmos terminando, para você falar, eu quero mais, eu quero... Calma, amanhã tem mais, calma. Nós teremos toda a série para você assistir em casa, no YouTube, na tranquilidade do seu lar. Não é? Assistindo tudo isso daqui, que bacana. Então, nós já estamos encerrando aqui essa aulinha de hoje, dizendo para você o seguinte, olha que bacana. Esta pessoa, então, vai ter uma alma. Por isso que o Código Civil diz, nasce com vida. Quem tem personalidade jurídica? Todo ser humano que nasce com vida. É necessário ter vida. Porque a vida, o que a vida carrega junto? A vida carrega junto uma alma. Então, aquela alma vai ser de um determinado jeito. E nós vamos verificar na próxima aula os direitos da personalidade. E como nós temos uma personalidade, nós somos diferentes. Eu não sou igual a você, que não é igual a ele, que não é igual a ela. Uns de nós quer um nome, outro quer um nome. A pessoa tem um nome, não gostou do nome, quer mudar do nome. Eu quero doar órgãos. Enfim, tudo isso daí é um direito meu da personalidade. É do jeito que eu enxergo o mundo. Né? Então, do jeito que você enxerga o mundo, e agora já encerrando, né? Você nasceu com vida, então o direito vai lhe dar um primeiro presente, a personalidade jurídica. Personalidade jurídica não tem nada a ver com capacidade. Capacidade está aqui, ó. Nós vamos falar na aula de amanhã. E depois, lógico, que por serem aulas tópicos de 50 minutos, para você pode assistir essa hoje, depois assistir direito das coisas, depois volta para a capacidade, não importa. Então, veja só. Por quê? Porque a personalidade ela já é um presente para aquele que nasce com vida. O direito diz o seguinte, a partir de agora, eu lhe dou um presente, a personalidade jurídica. E agora, para nós encerrarmos essa aula, essa personalidade jurídica, o Código Civil vai trabalhar do direito da personalidade. E vai permitir que o seu jeito de enxergar o mundo, que o seu jeito de pensar, que o seu jeito de ser, lhe siga desde o primeiro minuto que você respira até o dia do seu óbito. Bem, pessoal, eu agradeço a atenção de vocês que estão aí em casa assistindo esta aula. Lembro a vocês, então, que é uma série de Revisando o Direito Civil, comigo, o professor Durval Salge Júnior, diretamente aqui dos cursos Legali em São Paulo. Dizer a você que é um privilégio ter você me assistindo, é um privilégio ter você apaixonado por esta matéria maravilhosa que é o Direito Civil, uma matéria de sumíssima importância para você, estudante de Direito, para você, profissional do Direito, e eu quero convidá-lo para as próximas aulas. Esteja conosco. Vamos discutir o direito civil. Vamos estudá-lo com toda a atenção e o carinho que ele merece.
Muito bem, agradeço e até a próxima aula. Meu muito obrigado.